Eu recebo muita mensagem do tipo assim, Bibo, eu queria tanto fazer... Aí eu respondo, não queria. Porque quem quer faz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast. Hoje, mais uma vez aqui da FLT, Faculdade Luterana de Teologia. E hoje vamos falar de um assunto muito especial para começar essa temporada do Teologia Essencial, que é o ensino da teologia na internet. Como ensinar teologia na internet, por que ensinar, vale a pena a gente se dedicar nesse assunto. Por isso, eu convidei um time de especialistas hoje aqui para falar sobre esse assunto. Gente que tem dedicado o seu tempo prioritariamente a ensinar teologia nas redes, na internet, de diversas maneiras. E por isso eu quero apresentar essa galera linda, maravilhosa, especial, meus amigos, minha amiga querida aqui, para essa nossa conversa. Quero começar com Rodrigo Bibo de Aquino. Olá, tudo bom, gente? E aí, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. E aí? Prazer estar aqui, Alex. Legal, Rodrigo Bibo, né? O pessoal aqui Bibo, fica né? Pô, Rodrigo meio é minha assim, esposa Rodrigo, braba. Bibo, né? Bibo. Não. Ou tu me chama de Verdade, Bibo, verdade, ou tu me verdade. chama de Bleia, ou tu me chama de Aquino. Que na FLT Caraca, eu tinha ele esses é... nomes, né? Na FLT eu era o Bleia, Exato. afinal, na época eu era da Assembleia de Deus. O Euler me chamava verdade, de é Aquino. verdade. Não lembro mais quem me chamava de Aquino, mas acho que era só o Euler. O Aquino. Mas é padrão, né? O Euler chama todo mundo pelo sobrenome. Olha aí. O Debona. O Bona. E aí é isso, era Aquino ou Bleia, Rodrigo. Acho que o Klaus Schwamba me chamava de Rodrigo. Eu tenho uma memória assim, eu consigo. Bibo era. O Stang me chamava de Bibo. Mas o resto é Bleia, mano. Então, É porque ele participou dos programas da rádio. Ele foi lá, o Klaus. Verdade. Ele foi lá, daí ele se situou, né, no meu ambiente e tal. Ele se situou, exatamente. Nóis. Olha aí. Prazer estar aqui, cara. Legal. Pedro, por favor. Prazer, Fale pessoal. Um pouquinho de você. Sou o Pedro, muito bom estar aqui com vocês. Eu moro aqui em São Paulo, trabalho na Christian Vision Brasil, CV, um ministério global aí de evangelismo digital, e a gente está aqui também para ajudar a igreja brasileira nessa tarefa, para ensinar sobre isso e também para equipar a igreja para essa tarefa. Então, muito bom estar aqui, muito bom estar com vocês. Que ano você se formou aqui na FLT, Pedro? Eu, 2020, junto com a Paola. Olha aí. Uhum. Essa informação não estava na minha pauta. Na verdade, o Pedro começou antes, né? Sim. Mas sim. a gente se formou no mesmo ano. Mas Que ele é show. de uma Nossa, turma... ele reprovou então, é por isso? causa- Né? Que feio. Tipo... Pô, o cara reprovou em teologia, mano. Quem que você desagradou? Eu não Quem lembro que por quê, mas foi... Se for em línguas originais... Você fez eu intercâmbio? entendo. Não, eu não fiz intercâmbio. No final, eu dei uma diluída no ensino de teologia, porque eu fui trabalhar em Itajaí, lá na igreja. E aí, no último pode ano, crer. eu fiz 1 ano e meio. O cara já Demorou foi, um o cara já Trabalhou foi com- trabalhar. Já certo. tava, Trabalhou com mídias, né, também na igreja, né? Sim, exatamente. Daí a gente se formou junto. Legal. Paola, fala um Foi pouquinho por de causa ti. do Pedro que eu conheci o Israel, né? Meu Olha aí. esposo. Então, o Pedro o Pedro é o grande culpado aí que apresentou nós dois. Verdade. E estudei na FLT, também me formei em 2020, junto com o Pedro. E desde 2020 venho atuando aí no Ministério Digital, focado em mulheres, né? Uhum. Então, meu foco é falar sobre espiritualidade no dia a dia, né? Então, buscar a intimidade com o Senhor no dia a dia. E eu percebi que tinha muito material destinado para mulheres que eu achava muito raso teologicamente, né? Isso é verdade. E por que a mulher também não pode estudar com mais profundidade a teologia, né? Então eu comecei a perceber isso. E eu sempre gostei muito de escrever. Uhum. Eu sempre gostei muito dessa parte, assim, de produzir material didático, de fazer a exegese do texto, de aprofundar e poder ensinar isso.
E aí eu percebi que tinha uma lacuna muito grande nessa área em relação a materiais voltados para a mulher. E aí eu comecei a produzir esses materiais ali em 2020, perto ali da formatura. E o Pedro foi uma pessoa que me encorajou muito a ir para a internet, porque ele já tinha alguns canais aí na internet, e é ele que me ajudava, tipo, Paola, não faz vídeo assim, faz assim, que é melhor. E me ajudava, assim, a entrar nesse mundo da internet. Uau, A gente show, trocou muita sensacional. figurinha, né, Paola? Bastante. Sabe que é um link não proposital, porque assim, dá pra dizer assim que eu e o Bibo, nós colaboramos muito no passado, hoje ainda, mas no passado muito eu me lembro que eu tinha um site da minha comunidade lá em Foz, Nossa, e eu queria mano. conteúdo. E aí um dia eu falei pro Bibo, cara, escreve pro site da minha igreja. Sobre Legal. fé e E o cinema, Bibo escreveu. Fé e cinema. Cara, ó, eu escrevi Nossa. sobre. Eu lembro de 2 textos que eu escrevi sobre o filme Crash No Limite, que na época Isso. ganhou Oscar e tal. Depois, eu sei que eu acho que o outro ganhador do Oscar foi aquele Brokeback Mountain, daí a gente não escreveu nada. Não dava. Não tinha como. A gente escreveu sobre o filme 7 Vidas, do Will Smith. Cara, eu lembro. Cara, eu cheguei a escrever alguns texos lá. Tem Depois, isso ainda? Sim, os textos não tem mais, né? Mas, cara, foram escrevia bons pro site textos. Gospel Free também. O mesmo texto Que eu botava no massa. site do meu amigo Gospel Free, que é em inglês errado, mas era assim que era o site dele. E caraca, mano, pode crer, a gente se ajudava, Nossa, pode crer. E aí tinha esses collabs aí da época que o máximo que tinha de internet era blog, né? Aham. Tipo, o máximo que Era rolava era os os blogs. Era o que a gente tinha naquela época, né? E aí que nasceu o primeiro projeto de ensino de teologia que a gente criou aí. Na verdade, o Bibo que criou. Eu tava num projeto offline, né? Que era rádio, que era analógico. Legal. O Bibo também Você tava fazia na rádio lá em Timbó, é isso, E- Alex? Você fazia rádio em Timbó, Eu não é? fazia rádio em Timbó, Rádio Exato. Cultura M, Nossa. em AM. Timbó. E o Bibo tava na AM, exato. Era um recorte de pessoal mais velho, normal, do público que tinha ali em Timbó. Só que a rádio era muito bem ouvida. Tinha um alcance muito legal, assim. Então abriu muitas portas na cidade, assim, programa jornalístico, volta e meia eu tava num programa jornalístico participando de mesa redonda, então pra Legal. cidade foi bem legal, Legal. pra igreja local, assim. Uhum. E tem uma Mas galera ali é de que me rádio abriu ainda, a mente, assim, tipo... Exato, o rádio sempre tem seu público, né? Sim. E aí foi ali que abriu a mente, assim, puxa, isso aqui é interessante, né? E eu sempre gostei de internet, fui começar a mexer E ali. foi disso que surgiu, né, o BTcast, né? O Bibo tem uma história Vem a parecida. história da aí. rádio também, né? Sim, a gente, na verdade, eu Fala fazia um pouquinho. rádio AM também, chamado Jovens em Ação, um programa que a gente fazia com os meus amigos. E depois a rádio comprou uma FM, e aí a igreja comprou uma licitação de uma FM, daí nasceu a 107,5. E a 107 nasceu no final de 2005. Em janeiro de 2006, eu comecei o Metanoia com os meus amigos. Foi uma revolução na Assembleia de Deus aqui de Joinville, porque a gente falava a gíria Que do legal. pessoal, para jovem, tocava música em inglês. Parece engraçado, né? Que na época não... Né, como assim ficar ouvindo música em inglês? Tem que ouvir Cassiane e tal. E a gente, deu uma revolução. E com humor e tal, e na época eu estudava teologia, enfim. Mas eu comecei com Metanoia, cara. Aí nisso o Metanoia acabou, porque a galera saiu da igreja, os meus amigos. Aí eu esperei 6 meses, esperei a poeira baixar, e nisso comecei o Fórmula 316. E o Fórmula 316, eu comecei com outros 2 amigos, ele já tinha um formato parecido com o que iria se tornar o BTcast. Porque enquanto que no Metanoia a gente tinha uma série de quadros e tal, e tinha pouco tempo para uma exposição bíblica ou teológica. Então tinha muito quadro de conversar com, enfim, uma série de coisas. Quando eu fiz o Fórmula 316, a gente reduziu os quadros e, mano, era basicamente... E na época eu descobri... Eu posso falar? Acho que eu posso falar o nome dele aqui, né? Ed Renekiewicz. Pode, não tem pode. problema, né? E eu descobri o Ed Não tem Renekiewicz problema. na época. E uma coisa que o Ed fazia já naquela época, e pra mim eu conheci isso com ele, tá, gente? Desculpa aí se eu tô muito atrasado, mas foi com o Ed René que eu descobri essa ideia de fazer série de mensagens.
de criar, assim, uma série. Legal. Cara, e nisso conversando com um amigo meu e tal, ele também conhecia o Ed. Cara, e se a gente trouxer essa ideia? Pô, nós dois gostamos de série. Olha o Ed fazendo série com temas teológicos. Na época ele tava falando sobre os 7 pecados capitais. Mano, bora imitar. E começamos com 7 pecados capitais ou começamos com as tábuas da lei? Agora eu não lembro. E, mano, Que foram as primeiras séries do BTcast, né? Exatamente. Porque daí quando me tiraram Que da legal. rádio, eu só importei pra internet. E foi esse meu amigo Alexandre, que teve a ideia de, cara, vamos fazer isso também em podcast. Daí eu nem sabia direito o que era. Eu sabia que existia o Jovem Nerd, o Irmãos.com e tal. Falei, cara, vamos fazer como o Irmãos.com, como o Jovem Nerd, vamos jogar na internet pra galera poder baixar. Nisso a gente criou um site na época, o formulados.com.br. E a gente jogava no 4Share, link do 4Share, pra galera poder baixar os episódios. E, mano, tem até hoje, tá? Que A pasta massa. do 4Share lá com os primeiros, com os programas da rádio. E inclusive tem ouvinte do Bibotalk que, mano, já ouviu até os da pasta lá do 4Share. E eu nem sei Não, como esse tá é raiz. hoje. É raiz, mano. E você Foi conseguia mensurar naquela época quantos ouvintes tinha 70, no começo, assim? 70 Vocês conseguiam? ouvintes. 70 ouvintes. 70 ouvintes. Quando eu lembro que no 4Share tinha lá o número de downloads, tinha lá 70, 77, 65. E aí eu lembro que quando a gente saiu da rádio e começou o projeto do Bibotalk, foi por causa desses 70. Aí um amigo meu me ajudou a comprar o computador, um montou um site pra mim, um outro site, um fez a logo, aí tinha o lance do feed, né? O Alex sabe que até hoje eu sou burro com esse lance de feed, de tecnologia, o background, né? E site, linguagem, RS, RSF, feed, essas coisas todas. Mano, aí como é que eu vou montar um feed? Na época, né, o Cristiano do Crentaços me ajudou. Depois, enfim, acho que daí depois que o Alex entrou também, daí foi assumindo algumas coisas assim também do background do site e tal, mas foi na raça. E na época não tinha, né, informação na internet como você tem hoje. Você tem, antigamente... Não tinha esses cursos pra comprar, né, e aprender. Não tinha curso pra comprar, não tinha um Tuller que você podia pagar uma consultoria. Aliás, na época nem dinheiro pra pagar consultoria ia ter também, né? Mas, pô, depois, né, anos pra frente, foi surgindo sites como mundopodcast.com.br. Cara, no mundopodcast.com.br você tinha tudo, como criar um podcast do zero e tal. Enfim, não tinha, né, a ideia de botar o áudio no YouTube. Você não tinha o Spotify. Spotify é 2018, cara. Spotify é 2018 que o Spotify Até tem o próprio espaço uso do celular, acho que era bem diferente, né? Não sei. Hoje a gente consegue gravar pelo próprio... Sim, não, assim, gravar era difícil. Você tinha que botar 2 opções de arquivo pra galera fazer download, por conta da galera com pouca internet. Então você tinha lá a versão alta e a versão baixa do podcast. Hoje em dia, não sei se mantém isso, né? Mas hoje em dia a gente só põe a versão 96 Nunca mais vi kbps. isso. Não, acho que não tem mais, porque hoje em dia tá todo mundo com bastante banda, assim, né? Então, cara, foi assim, isso há 12 anos atrás. E onde é que tu entra nessa história, Alex? Então, eu entrei logo no primeiro ano, né? Primeiro ano, finalzinho do primeiro ano de vida do... Foi em 2000 BTcast Lutero. Mano, 29 de outubro de 2011. 2011, é isso aí. Caramba. 29, que a gente lançou dia 29 de outubro o episódio, 1h05. Meu, dá até medo de ouvir o áudio desse episódio aqui. Muito bem, moçada, Bibi e Mac viajam mais uma vez no tempo e trazem para vocês os motivos que desencadearam a reforma protestante. Nesse podcast, entenda porque Lutero foi o cara certo na hora certa. Sabe quem profetizou sua vida? Cara, peraí, tu não tá nesse, velho. Tu entrou só no Teologia de Lutero? Esse vocês fizeram biografia. Isso. Cara, meu Deus. No próximo. Foi no próximo, foi 5 de novembro de 2011. Meu Deus, olha só. Neste podcast, Bibi e Mac recebem o pastor luterano... Meu Deus! Pastor luterano Alex, que junta a nós para explorar a teologia do reformador. Esse episódio aprenda com quantos pilares se faz uma reforma, descubra como é importante ser amigo de gente poderosa e saiba como ser salvo. Olha aí. Meu Deus do céu. Tamo aqui, Alex. Sensacional. Episódio 016. Nossa. Pô, até uma saudade 016. agora. 016. 12 anos aí. 12 anos na... 12 anos, cara. E hoje, Bibo, assim, podia falar um pouquinho assim, hoje, quais são, assim, as perspectivas o que BTcast, Bibotalk, tudo que tá em volta do ministério que você hoje lidera,
envolvem? Eu sei que tem Escola Bibotal de Teologia, tem podcast, tem YouTube. O que gira em torno nesse ministério na internet? Legal. Então a gente começou o canal em 2013, se não me falha a memória, inclusive num congresso da Melk. Eu, Alex e Mac, Isso, no verdade. palco da Melk, com a câmera do Tobias e a Priscila, ambos da Pamalu na época, e a Priscila fazendo a filmagem. Sensacional. Eu, Mac e Alex aí no congresso, foi muito legal. Inclusive naquela tenda Verdade. calorenta, quase morremos de calor lá, respondendo a pergunta da galera. Nossa! E a tenda lá de começou... talentos. Uhum. Foi bem legal. Solzão E aí pegando. a gente... aí foi em 2013. Então, assim, aí teve o YouTube. Em 2015, a gente começou a ter parceria. Em 2015, né, eu comecei a viver integralmente disso e tal. Acho que em 2017, a gente começou a ter parceria com as editoras e tal. Nesse lance de ter parceria com as editoras... A gente começou, na verdade, um curso online tempos atrás, Alex, quando ninguém tinha. A gente podia estar rico hoje, eu e tu. Ninguém tinha. Para pra pensar, Alex. A gente podia estar rico. Tipo assim, a gente só trabalhava uma vez por semana, a gente queria fazer. Porque a gente fazia um curso EAD de teologia. Só que, mano, a gente não sabia administrar direito, principalmente eu, né? Entrava dinheiro, eu gastava tudo, porque também sempre fui muito pobre, né? E qualquer dinheiro já era um churrasco no final de semana, enfim. E, mano, a gente não soube administrar, né? A gente não soube administrar. Cara, pensa que o Tuller editou o módulo de história da igreja pra aprender a história da igreja. Ele não cobrou R$1. Eu dei oferta pra ele. Falei, Tuller, rendeu o negócio, vou te dar uma oferta. Exatamente, foi isso, cara. A gente testando e a gente, tava bom, cara, tava bom. Só que assim, a gente tinha boas perspectivas e tal. Só que, mano, eu não terminei o meu módulo, entendeu? Foi uma zoeira, assim, foi uma zoeira. Mas na época chegamos a ter uns 100 e poucos alunos, cara. Foi assim, bastante na época. E a gente tava começando, era incipiente e tal. Mas enfim. Então, depois que vai vir a IBT, né? De forma mais forte. Mas, cara, aí a gente começou esse relacionamento com as editoras. E nisso a gente lançou o Mosaico Teológico Independente também, né? Em 2013. Isso. Nós lançamos um livro, né? Pela BT Books. Eu tenho esse livro... Eu tenho esse da BT Books aí. Uma galera da FLT usou esse livro para estudar no exame final da FLT aí. Porque imagina, quem escreveu o livro ele foi quase basicamente tipo uma dogmática. Uma mini dogmática com essência luterana, porque quem escreveu foi eu e o Alex, entendeu? Então, assim, o Mac fez uma contribuição lá no amilenismo e tal, e o Milhoranza tem um apêndice, que bem na época que o Milho entrou, a gente deu um jeito de botar um apêndice lá no livro. Mas, cara, então a gente já tinha essa ideia de produzir literatura também, né? A gente produzia, então, podcast, áudio, YouTube, vídeo e produzimos livros. Então a gente chegou a lançar o Mosaico Teológico, o Apocalipse Agora, né? Que era um podcast transcrito e tal. E aí depois veio o negócio ficou sério, que aí o André Heinck, né, começou a participar de uma série de podcasts com a gente, escreveu um livro sensacional, e o Roger, inclusive, da FLT, que me acendeu uma luz. Porque quando o Roger deu um retorno sobre o livro do André, ele falou, cara, muito bom isso, não tem língua portuguesa. O que o André fez, né? A maneira com que ele reuniu, a maneira com que ele escreveu. Foi onde eu tive, caramba, isso precisa ir para uma editora. Na época eu conversei com uma editora que não teve muito interesse, e a Thomas Nelson abraçou. A Thomas Nelson estava numa pegada de livros mais teológicos na época, e a gente teve um sucesso que foi Os Outros da Bíblia. Né? Um livro que já vendeu aí perto de 40 mil cópias. Isso para um livro daquele tamanho, daquele tema, é um baita sucesso. É um baita sucesso. Com certeza. E hoje é um livro que se usa aqui, né? Aqui na FLT é livro básico. Todo aluno lê. E, cara, é uma ótima leitura, entendeu? Então aquilo abriu um novo leque. Aí a gente foi dando vaga para amigos, né, do Bibotalk, tal, que tinham livros para escrever, que estavam escrevendo, e a gente foi abrindo portas, assim, então, esse meio que virou um leque também do Bibotalk lançar autores. A gente lançou autores, então a gente tem aí André Heinck, Paulo On, a gente tem Milhoranza, então Igor Miguel, são pessoas que meio que tem, o Gutierrez, né, que já tinha livros lançados, mas lançou livro também, com a Thomas, em parceria com o BTcast. Então, a própria Mundo Cristão tá bebendo também, né, nos participantes do BTcast, inclusive com o Guilherme Metti fazendo a arte, né, mantendo essa característica do Bibotalk. Então, foi isso, cara. E a EBT a gente tirou do papel, tem aí tem 1 ano e meio, 2.
a gente tirou a IBT do papel e aí levou de maneira mais profissional, né? De maneiras mais... Aí eu contratei um sócio e tal, e a coisa tá rodando agora. Então hoje a gente tem a IBT, a Escola Bibotalk de Teologia, que oferece curso online e tal, e de forma contínua, né? O pessoal pergunta, quanto tempo dura a IBT? Ainda não sei. Ainda não sei, estamos produzindo ainda, tem muita coisa para falar. Que show, muito, muito bom. Isso é legal, assim, que a gente acaba andando por aí e conhecendo gente. Poxa, tu participa do BTcast e tal, tu grava lá, e eu te vi lá e tal. Eu acho tão legal isso, você perceber que tem feito parte da vida de muitos jovens que iniciam a sua caminhada com um estudo bíblico, teológico mais sério, porque ouviram um podcast. E a porta de entrada para muitos desses tem sido o Bibotalk. E acho que isso é algo, uma contribuição muito grande para a igreja brasileira. Então, isso que é muito legal, assim, de você produzir um conteúdo na internet, e eu acho que todo produtor de conteúdo, ele experimenta isso em alguma medida, e eu penso até ser um gabarito, não, mas uma chancela de Deus para esse ministério online. Obviamente que a gente não faz para ganhar louros e aplausos dos outros, pelo menos 80% a gente entrega para Deus, fica só com 20% para manutenção do ego, mas assim, a gente não faz com esse intuito, mas é inegável que também, se você produz uma coisa e ninguém dá um feedback, sabe, tipo assim, você não recebe um feedback, poxa, muito obrigado, abençoou minha vida, pô, pelo menos um tem que ter, né, uma vida, aquele esforço valeu uma alma, para usar uma linguagem bem pentecostal. Até porque isso que o Bibo tá falando é muito doido, porque na internet, não sei vocês, né, mas às vezes parece meio solitário, né, esse trabalho, assim, na internet. É diferente, porque quando você vai pregar em algum lugar, ou você tá no ministério offline ali, você tá em contato com as pessoas, você meio que vê o feedback só pela cara dos outros, né. Agora, na internet... nesse sentido, né, na internet, acho que às vezes você receber um feedback positivo é bom para você saber se tá no caminho, como que as pessoas estão ouvindo, se aquilo tem edificado realmente a vida dos outros, né? Então não é que é só pro ego, né? Mas acho que é importante também pra gente saber o que tá fazendo ali, né? Exatamente. É o feedback pra você ter um norte. Até por isso que a gente pedia pro pessoal, comenta. Pedir pro pessoal comentar o episódio, o pessoal mandar e-mail, eu sempre peço aqui, ó, podcast@teologiaessencial.com.br, mande o seu e-mail. Olha aí, manda mesmo. Não, mas é isso, cara, é bom muito ter legal esse retorno. Sim, e muita gente iniciando teologia por conta do trabalho que a gente produz, isso é sensacional. Olha, inclusive tem uma faculdade luterana aí, que eu não vou dizer o nome, que tem um curso online de teologia, que tinha que me mandar uma comissão aí, porque na época era que tinha... Mano, a gente mandou, e a gente tinha uma essência muito reformada, luterana, né, a gente tinha muito esse conteúdo reformado no começo do Bibotalk, né, depois que a gente saiu da caixa, mas assim... E então a gente mandava muita gente pra faculdade, assim, sabe? Nessa pegada luterana e tal. Então, um abraço, Ubra, manda aí 042156, é a minha chave Pix. Muito bom. É verdade, show de bola. E tu recebe algumas caixinhas também, né? Do pessoal mandando, eu quero estudar teologia. E muito porque ouve o BTcast, né? Exato. Hoje a gente tem parceria com uma faculdade fixa e, mano, é isso, né? É isso. Então... Isso é muito legal porque muita gente quer iniciar. Porque o Bibotalk e o conteúdo teológico na internet de forma geral, ele não é que é bagunçado, ele não é ordenado. Então, tem uma semana que eu vou falar sobre feminilidade bíblica. Na outra semana eu tô falando sobre maçada, tá ligado? Então, tipo assim, é uma variedade. É uma variedade de temas. Então, ele não é bagunçado, ele é desordenado. Entende? Por exemplo, fé e ciência, que é uma parada que a gente tem muito forte com a ABC2. Mano... tem vários temas ali que eles até podem ser concatenados, mas cada semana é uma área da ciência e da fé e tal, enfim. E o legal de uma faculdade, por isso que a galera, poxa, como é que eu organizo isso? Bem, vai estudar, porque toda faculdade que se preze vai ter um roteiro, vai ter os módulos, vai ter algo organizado que vai facilitar a sua aprendizagem, né? Então é muito legal quando a pessoa, mano, eu preciso organizar minha cabeça aqui, o Bibotalk, entre outros influencers, me deixaram bem claro que eu não sei nada e que eu quero aprender, eu tô com fome disso. Aí a pessoa procura uma faculdade de teologia mesmo. E eu queria pedir pro Pedro falar um pouco agora do seu ministério, porque é diferente. O que
fez e o Bibo continua fazendo com o podcast, com o YouTube, tem uma pegada, tem um foco. E o ministério que o Pedro está hoje, claro, o Pedro já passou por igreja, ministério de comunicação na igreja local, e hoje está num outro ministério. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua caminhada rumo ao que você faz hoje. E o que você faz hoje? Legal. Então, foi realmente uma caminhada, assim como vocês também tiveram, né, os passos aí para chegar onde chegou hoje, mas com certeza muito depois. Comecei lá em 2018 com um canal no YouTube, queria falar de Jesus na internet, estava com tudo. A Paola acompanhou muito desse processo de construção toda do canal e tudo mais. O canal era um barquinho e, enfim, Olá, queria Marinhos. trazer... Olá, Marinhos. No Barquinho? Tem um podcast com esse nome. Um barquinho, na verdade, o canal. Aí Tá. depois eu descobri que tinha um podcast no Barquinho, e aí, enfim, o canal também ficou lá em 2018, mas eu tava produzindo ali esse conteúdo, e, bom, eu tava no meio da faculdade e tava com muita sede, assim, vontade de estar servindo a Jesus ali online, né? E aí, tanto é que depois acabou se tornando o tema do meu TCC, né? Quis estudar um pouco mais sobre como que o marketing digital, a publicidade, ele pode ajudar a igreja. E aí, com isso tudo acontecendo, TCC ali e tudo mais, fui trabalhar em Itajaí, lá na igreja, onde eu fiz estágio. E depois disso chega a pandemia e a gente tem aí uma situação, né, do mundo em que igrejas se fecham, igrejas acabam ficando apenas online. E aí, trabalhando ali com o pessoal em Itajaí, a gente foi desenvolvendo um ministério de comunicação dentro da igreja, né, e para fora, né, principalmente para fora. E aí, então, que a gente começou a trabalhar com redes sociais, com aplicativo, para justamente estar alimentando as pessoas num momento de pandemia com a palavra de Deus. E aí, corta para 2022, 2 anos depois da pandemia, eu, né, já acompanhava o trabalho da Christian Vision, da CV, e aí que eu comecei a me interessar mais e a entender mais, me envolvi com uma iniciativa de parceria deles, né, parceria com igrejas, de evangelismo digital, e fui conhecendo e tive a oportunidade de entrar aqui na Christian Vision e servir a Jesus aqui. E basicamente a Christian Vision, ela é uma organização global de evangelismo digital, então hoje ela está em 35 países para fomentar o evangelismo digital dentro das igrejas. Lá no passado começou com rádio, a Christian Vision, né, em 88. Olha aí. Então, em 88 a gente não tinha internet como a gente tem hoje, né? A gente tinha rádio. Não, realmente. E também algumas emissoras de TV no mundo, né? A Christian Vision, ela se envolveu. Mas hoje tem sido um trabalho, principalmente aqui no Brasil, exclusivamente com o ambiente digital, para mobilizar os cristãos, as igrejas, para fazer evangelismo digital. Então, a gente tem várias iniciativas aí para isso. Ô Pedro, só uma dúvida aqui. O Christian Vision é tipo o Yes He Is? Alguma coisa assim? Não tem uma... Isso aí, o Yes He Is. É da Christian o Yes He Is, ele é uma iniciativa da Christian Vision. Isso. Viu? Poxa, eu conheço o Yes He Is. Aliás, vários amigos meus de São Paulo têm aparecido nos vídeos aí. Com fundo, acho que eles gravam aí, hein? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Né? Ah, legal, cara. Tem aparecido mesmo. Pra mim, vários videozinhos do Yes. Eu não sei falar, gente. Yes Is é embaralho. Mas isso aí, né? Que legal, cara. Então vocês têm esse rolê aí, essa pegada, que bacana. Sim. O Yes Is é uma das iniciativas, né, aqui da CV, que é justamente de alimentar essa comunidade de jovens cristãos para fazer evangelismo, treinar e inspirar os jovens a falar de Jesus, né, não só online, mas também offline. Mas a gente tem CV Resources, que é uma biblioteca de recursos para fazer evangelismo, então vídeos que nós produzimos no mundo todo, mas também aqui no Brasil, para ser baixado, tudo gratuito, livre de direitos autorais. E o CV Training, que é a nossa iniciativa de treinamento, de ensino nessa área do evangelismo digital. E, legal, cara. Está aí para servir a igreja e disponibilizar, né, materiais, recursos, treinamentos gratuitos para tudo isso para abençoar a igreja brasileira. Uma vez você falou para mim, então, você contou num outro programa que a gente fez juntos, em Joinville, você falou sobre uma iniciativa que vocês têm aí, não sei se ainda está de pé, vocês trabalham com mídia paga de YouTube
pra levar Sim. o pessoal, tipo, pra dar do online pro offline, digamos, pra um WhatsApp, pra um chat, alguma coisa assim. Explica um pouquinho como é que é essa iniciativa, como é que ela tá funcionando. Sim, o CV Outreach é o nome dessa iniciativa. Outreach em inglês, alcance. Essa é uma coisinha que a gente sempre fala na CV, né? Puxa, a gente tem que obedecer os nomes porque a organização ela é inglesa e é questão de marca, né? Mas Outreach significa alcance e nós utilizamos, então, campanhas de tráfego pago. A gente tem uma equipe de marketing aqui que cuida disso, no YouTube e também no Google, para captar pessoas que estão buscando sobre temas sensíveis à fé. Por exemplo, quem é Deus? Quem é Jesus? Como que eu posso conhecer melhor a Cristo? Enfim, e até a gente gosta de usar alguns temas, por exemplo, insônia, né? Gente que está procurando por vídeo para dormir, por exemplo, ou gente que está pesquisando sobre alguma coisa sobre casamento. A gente coloca algumas páginas, landing pages, patrocinadas aí nesses vídeos, né? Patrocinadas também no Google, e a gente capta essas pessoas. Nós temos um sistema que direciona para igrejas que são parceiras, e a gente faz isso através de um sistema de geolocalização. Então, basicamente, a gente pega pessoas na internet que estão aí buscando por temas sensíveis e a gente coloca para a igreja conversar, porque a gente acredita que a igreja é um local que aquela pessoa vai encontrar uma palavra, vai encontrar uma pessoa que vai amar ela, que vai discipular, vai evangelizar aquela pessoa e levar Jesus para ela. E aí a gente tem aí operação no Brasil todo e também em vários países do mundo. E como é que faz para uma igreja ser parceira, Pedro? Legal. Basicamente, são 3 passos. O primeiro passo é conversar comigo. Eu sou o cara que vai conversar com a igreja, com o pastor. E isso, inclusive, tem sido muito legal porque com a formação de teologia, eu acabei desenvolvendo esse crivo para entender quais são as igrejas que a gente tem, né, no Brasil, o cenário que a gente tem aí eclesiástico, e também dizer sim ou não para uma parceria, né? A gente sabe que nem sempre a gente tem igrejas muito saudáveis e a gente opta bem por igrejas que estão com uma teologia legal e tudo mais. E aí, então, conversa comigo, daí passa por um treinamento e depois o cadastro. E aí a gente faz o começo dessa parceria com essa igreja, e a partir daquele momento ela pode começar a receber a mensagem das pessoas a qualquer momento. Tem sido aí uma bênção gigantesca servir dessa forma. E assim, você tem números, assim, tipo, quantas pessoas procuram esse tipo de... acabam entrando vamos dizer assim, nesse funil aí, que vão entrar como contatos, que vão ir para uma igreja, que efetivamente vão chegar a sair do online e ir para a igreja real? Sim, a gente tem, um funil realmente, né? Então a gente vai ter um número muito expressivo, né, de pessoas mandando mensagens, e vai ter um número no final de pessoas comparecendo a cultos e indo a igrejas. Mas ano passado a gente experimentou um fenômeno muito interessante, que foi o seguinte: a gente começou a trabalhar o tema da insônia nessas campanhas. Então, durante a madrugada, a gente roda um anúncio no YouTube, da meia-noite às 6 da manhã, falando sobre insônia, né? E um vídeo assim, um vídeo bem carinhoso, né? Tem várias pessoas da nossa equipe que gravaram esse vídeo, então a gente tem várias versões aí dele, com um texto assim bem, vem conversar com a gente, né? Um convite bem amoroso assim para a pessoa. E aí a pessoa caindo nessa página, ela cai para conversar com o parceiro, e isso acontece de madrugada. E até a gente ter essa virada de chave desse tema, né? A gente tinha uma média aí de mais ou menos 1.000 mensagens para as nossas bases de parceiros aqui no Brasil por mês. Então era um número aí de mais ou menos 1.000 mensagens. A gente tem um número de parceiros por volta de 400 parceiros hoje, recebendo mensagens. Então era aí 3 mensagens por mês, um número até baixo, digamos assim, né? Mas depois desse tema, quando isso aconteceu, né, que esse tema foi um tema que deu muito certo, a gente começou a ter de 5.000 a 6.000 mensagens por mês. E aí tinha parceiro que estava recebendo muita mensagem. E aí a gente teve que dar uma reduzida, porque a gente não tinha mão de obra, digamos assim, para receber essas pessoas e conversar com essas pessoas. Mas no ano passado, pelo CV Outreach, né, essa iniciativa, a gente teve aí por volta de 40.000 mensagens sendo entregues para essas igrejas. Claro que vai ter igreja que recebeu
300 mensagens no ano, e vai ter igreja que recebeu 50. Depende da né, localização tem essa também, variação. né? Mas Porque pega por geolocalização, tudo. isso, depende muito da localização. Grandes centros, sim. Grandes centros urbanos, a gente acaba tendo mais movimento aí nas páginas e tudo mais. E aí, claro que desse número, não é todo mundo que responde, né? Não é todo mundo que continua uma conversa, tem gente que desiste, normal. Mas a gente teve por volta de 80 pessoas no ano passado indo para as igrejas participando de cultos. Isso o que a gente conseguiu medir, né? Porque tem muitos dados que a gente acaba não tendo, né? Esse feedback de parceiro e tudo mais. Dos parceiros que responderam, né, as nossas pesquisas de feedback, nós temos aí cerca de 80 pessoas que foram participar de um Cara, culto. sensacional. Então, legal. é um número reduzido, mas a gente pensa, 80 pessoas que participaram Sim, de uma sim, igreja, é verdade. né, que foram para um culto e tal. A gente fica bem feliz. Não, e assim, E estamos trabalhando para melhorar com isso, certeza. para E assim, estreitar esse funil. se você está ouvindo ou assistindo esse episódio, você é líder de um grupo na sua igreja, tem estado na liderança ou é pastor e quer fazer esse contato, quer se tornar parceiro, quer conhecer essa proposta, a gente vai deixar aqui nos comentários o contato do Pedro, também o site lá da CV, para você conhecer a iniciativa. Pô, e pode ir lá, pode conhecer, pode chamar o Pedro e talvez firmar aí uma parceria, quem sabe, né? E se tornar uma dessas pessoas aí que pode estar recebendo contatos, pode estar acompanhando poimenicamente, né? Pastoralmente, alguém que estava aí perdidão na internet, né? Eu acho legal porque, às vezes, né, as pessoas têm dificuldade de produzir conteúdo na internet, né? E não sabem como fazer, como começar, e existe, né, dificuldade de igrejas produzirem conteúdo e estarem na internet. Então, eu sempre falava pro Pedro que eu acho muito legal essa iniciativa, porque realmente é uma iniciativa digital que trabalha de mãos dadas com as igrejas locais, Verdade. né? Então, eu acho isso muito grandioso, assim, para a igreja local também, né? Estar junto com um parceiro que preza as duas coisas, né? Então, eu acho isso muito bacana, muito interessante também como um auxílio para as igrejas que querem estar na internet, e hoje estar na internet é importante, né? Com Mas certeza. às vezes não sabem como. Então, além dessa parceria, eles também ensinam, né, Pedro? Tem vários cursos gratuitos de como estar na internet, né? Sim. Então, Ah, acho que isso show. muito legal. Eu acho que isso é legal, porque muitas vezes a gente não tem noção, a gente não tem formação pra isso, né? Eu e o Bibo, quando a gente falou ali, o Bibo disse, a gente foi na raça, né? Isso aqui era tudo mato, né? A gente... No facão, então, no facão. Limpando o mato. Ter um curso que prepara equipe de mídia, que prepara equipe para estar no YouTube, Sim. para ter uma presença da igreja ali, cara, isso é grandioso, então tem que utilizar. Depois, Pedro, você tem link específico para isso, né? Para esses recursos de cursos? Vamos Sim. colocar aqui também. Sim, a gente pode colocar aqui também. Isso aí. Legal. E o que eu acho incrível, assim, na CV, e assim, eu não desenvolvi nada disso, eu entrei para servir aqui dentro, né? Mas eu acho incrível que é uma iniciativa global, tem em diversos países aí do mundo, todos os continentes, mas tudo isso é dado para as igrejas de graça, né? E, então, muitas vezes isso é até um desafio para a gente, porque as pessoas ficam de graça. Como assim de graça? Vocês estão pegando aí que vocês querem, né? Tipo, já teve gente perguntando se a gente rouba dados, se a gente vende dados para outras empresas e tudo mais, mas não, é tudo realmente de graça, a gente está debaixo da lei e tudo mais, né? GDPR na Inglaterra, na Europa como um todo, LGPD aqui no Brasil, né? Tudo isso é tratado com muito carinho, assim, todas essas questões. E estamos aí para servir. É que diferente servir de aqui a faculdade de teologia, que é uma faculdade que precisa ter Se sustenta. mensalidade, precisa vender curso, precisa dessas coisas, né? O Bibo também. Precisa ter lá EBT, precisa ter os patrocínios, ou seja, não tem outro jeito de botar a comida mesmo. A CV, ela tem uma, como é que chama? Uma fundação por trás dela, né? Que mantém ela. Isso mesmo. É isso, né? Sim, a CV, ela recebe, né, todo o sustento dela
a partir de um grupo de empresas que o criador da CV ele tem, e uma parte do lucro é então destinado para a CV. Então, o nome dele é Lord Robert Edmiston, dá até para pesquisar no Google, aparece lá no Wikipedia e tudo mais. Lord? Lord, sim, ele foi envolvido lá na parte política da... Contrata nós, CV. Contrata nós. Alô, CV, estamos aqui, anunciando em nós, CV. Se a CV quiser anunciar no local, eu te mando aqui. A gente pode conversar. O podcast aqui virou um network, viu? Mas, virou network. Como o Alex falou, Tá né? certo. A FLT tem que vender curso, eu tenho que Anúncio. vender podcast, vender vaga na IBT. Pô, a CV tem um Lorde. Tem um Lord. Um Lorde. Oremos pelo esse Lorde aí. Mas ele é cristão e entendeu de Deus que ele precisava investir em evangelismo. E aí, como comentei, em 88, começou com rádio, e aí depois isso foi desenvolvendo, ali por volta de 2010 ele começou a investir em evangelismo digital. Que legal. E tudo isso vem, então, esse sustento, ele vem, né, desse grupo de empresas que o Lord Robert Edmiston, que a gente chama carinhosamente aqui dentro de Lord Bob, ou só Bob, e ele acaba sustentando toda a CV. Que show. Então... Mas essa organização do Bob Lord, do Lord Bob, esqueci agora, essa organização aí, ela sustenta as CVs pelo mundo? Onde tem CV aí espalhado? São Estados 35 países, tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, tem em alguns países da Europa, tem em alguns países lá do leste europeu também, Rússia, por exemplo. E também tem CVs na Ásia. Além da CV mesmo, do escritório CV, a gente tem um projeto de pioneiros, que são missionários que são enviados para alguns países, né, em que não existe presença do cristianismo. E aí esses pioneiros, eles trabalham lá com o digital para alcançar as pessoas e discipular. Que legal. Eu acho que esse tema é muito legal, né? Falar sobre evangelismo digital, né? A internet como uma ferramenta de fazer missão hoje, né? Que massa, Pedro. E daí eles vão lá para os países, trabalham com digital para trazer também para o presencial, nessa forma assim? Sim. Principalmente para conseguir plantar igrejas nesses locais. Então, a gente tem, por exemplo, um missionário, eu posso falar com mais propriedade, mais próximo nosso aqui na Venezuela, e ele trabalha plantando igrejas lá. Ele trabalhou antes em outros países, e é um número bem interessante assim, de plantação de igrejas. Ele chegou a plantar, acho que 80 igrejas em algum país da Ásia, me lembro de cabeça. Mas é justamente, né, alcançando pessoas e também formando lideranças ali nesses locais para plantar aquelas igrejas, né, para começar um trabalho. Alexa, deixa eu fazer mais uma pergunta. Vai. Tô me metendo aqui no host do podcast. Eu queria saber, Pedro, se vocês não têm algum problema de... Por exemplo, vocês usam a mídia paga, né? Vocês usam o tráfego pago. E a gente sabe que, por exemplo, hoje anunciar no Facebook... Você não pode anunciar nada vinculado à religião, né? Não pode colocar nenhum o público semelhante lá com Deus, Bíblia. Não pode usar nada relacionado à religião. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm alguma diretriz ou vocês nunca tiveram problema com isso no Ads, né? No Google? Como é que isso funciona? Temos problema, sim. Isso acontece direto. Acontece direto de o Google derrubar a campanha, Facebook derrubar a campanha, Meta, eu imaginava, né, porque não pode, né? Não pode anunciar a religião, né? Sim, exatamente. E principalmente a gente começou a perceber isso dentro de um programa do próprio Google. Existe um programa do Google que ele libera uma verba mensal para você fazer anúncios, isso para organizações sem fins lucrativos, se chama Google Ad Grants. E aí, então, a gente começou a perceber que as campanhas feitas através desse recurso, né, que o Google liberava, elas não performavam tão bem quando a gente falava sobre religião, sobre Jesus. E começou a gerar baixíssimos resultados. Inclusive, é uma coisa que a gente está aí reavaliando a estratégia de uso e tudo mais. Mas é um recurso interessante, porque o Google libera dinheiro, um crédito, digamos assim, ali na carteira de tráfego pago, né?
só que a gente começou a ter muito problema com isso, de campanha caindo direto e tudo mais. Com dinheiro próprio, né, com pagamento próprio, não esse crédito que é dado de forma gratuita, a gente também enfrenta, mas é um pouquinho menos. Enfrenta essas campanhas caindo também, e, enfim, campanhas sendo canceladas, e tem que começar tudo do zero, enfim, são os desafios. Infelizmente, a gente sofre um pouquinho de perseguição aí, entre aspas, nessa questão. Uau, caraca. Mas a nossa equipe de marketing está sempre trabalhando aí para contornar isso, né? Para achar novas estratégias de contornar. Então, por exemplo, falar sobre insônia foi um contorno aí que a gente... uma estratégia. E aí deu resultado, porque a campanha ela continuou de pé, não caiu, e a gente cita Jesus no vídeo e tudo mais, mas tá um pouco mais escondido, digamos assim, não tá tão escrachado. Você tangencia o tema, né? Você não vai direto nisso. Você vai... Exatamente. A gente não fala assim, nós temos uma igreja que quer conversar com você. Não, a gente fala, tem uma pessoa que ama e quer conversar contigo. Daí é desse jeito que a gente vai fazendo essas balizas aí. Tem que ter muita criatividade e coragem aí, mas muito legal. Que Deus abençoe muito aí esse projeto. Paola, papo de pijama. Eu sei que você tem outras coisas na manga aí pra frente, mas eu não vou fazer jabá antecipado dos seus futuros projetos. Hoje, Paola tá trabalhando também com redes sociais, marketing aqui com a gente na FLT, mas ela tem uns projetos que já vêm de antes disso. Queria que você falasse um pouquinho. Aí, você trabalhou no mercado? Sim, eu trabalhei numa agência de marketing, né? Trabalhei também numa, digamos assim, uma escola de Instagram, justamente porque quando eu estudava aqui na teologia, eu comecei a perceber que existia outras opções de ministério, digamos assim, e quando eu fiz o meu estágio lá em 2018, eu comecei a perceber que talvez não era esse o meu lugar, né? A igreja, no caso, o ministério convencional. Ordenado, né? E eu comecei a perceber isso, e eu lembro até que fui conversar com alguns professores aqui e tal, mas foi ficando de molho e fui orando por isso, né? E só pra vocês entenderem como é que surgiu toda essa ideia, né, do digital, eu fui trabalhar fora quando eu tava estudando aqui na faculdade. Sempre gostava de dar uma furada na bolha, assim, né? Porque quando a gente estuda aqui, a gente fica muito tempo aqui dentro. Eu tinha muita vontade de ir pra fora, sabe? De conhecer pessoas de fora. E tinha aquela vontade também de falar do amor de Jesus para pessoas que estavam fora dessa minha bolha, dessa minha vivência cristã, né? E aí, resumindo a história, eu tive a oportunidade de ser maquiadora num salão de beleza, assim. Num lugar totalmente diferente, né? Num lugar não cristão, digamos assim. E eu comecei, então, a trabalhar lá naquele salão de beleza todos os sábados. Então, eu estudava durante a semana aqui, né? E todo final de semana eu ia pra lá. Daí, depois, indo do salão, eu ia pra igreja ajudar no grupo de jovens. Mas foi muito boa essa experiência, porque ali eu comecei a perceber que existia um ministério além daquele que eu conhecia, né? Que existiam pessoas que precisavam do amor do Senhor e que talvez não iriam pisar os seus pés numa igreja. Certo. Né? E aí foi muito interessante, porque quando eu recebi aquelas mulheres, né, pra fazer maquiagem e tal, a minha cadeira de maquiagem começou a se transformar num lugar de aconselhamento, assim. Porque a gente sabe que cabeleireiro, manicure, pedicure é aquele lugar, né, que você não vai só... Todo mundo diz que é o lugar da fofoca, né? Exato. Eu tinha umas crises com isso. É lugar terapêutico. Isso, obrigada, Bibo. Então... Fala mal do outro é terapêutico, fala sério. Então, mas era muito interessante, porque elas sentavam na minha cadeira e perguntavam o que eu fazia. E toda vez que eu dizia que eu estava estudando teologia, vinha algumas perguntas, assim, sobre Deus e sobre a fé delas, sabe? E isso começava a me abrir portas para um diálogo diferente. E aí eu sempre fazia aquele pós-marketing, digamos assim, né? Depois de atender, mandava uma mensagem para elas perguntando como é que foi.
E ali eu tinha a possibilidade daí de indicar coisas que a gente conversou. Então, às vezes eu ia perguntar, como é que tá tal coisa? E aí eu perguntava se ela me permitia orar por ela, né? Então, ali começava a abrir essa oportunidade de ir para além da maquiagem, né? Porque essa era a minha crise teológica, assim. Quer dizer, o problema é que elas traziam ali na conversa, isso, acabava gerando depois... Conversas depois, certo. Isso, porque daí eu usava a maquiagem você não como tava lá um ponto de contato, né? distribuindo panfleto enquanto você tava... Não fazia propaganda da igreja, nem nada, tipo... Quando eu via que tinha possibilidade, sim, né? Mas sempre, tipo... com muito respeito também. Porque às vezes tem essa elas, barreira, né? Tem essa barreira. Tem gente que não gosta, que acha assim, tipo, invasivo, que você vá lá, tipo, alguém te bota um folheto na cara quando você tá fazendo alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Então, elas geralmente expunham a vida, né? E contavam situações. E eu perguntava se eu podia orar por elas, né? Então, eu tinha o contato daquela pessoa, então eu ia lá, conversava com ela, e às vezes perguntava, e aí, fulana, como é que tá tal coisa? Eu tenho orado por você e tudo mais. E ali começou a abrir essa possibilidade de ir além da maquiagem, como eu falei, né? E essa era a minha crise um pouco teológica, era porque eu comecei a ver que tinha muitas mulheres com problema de autoestima. Muito problema de autoestima, assim, total. E aí se olhavam no espelho depois da maquiagem e soltava aquela, nossa, nem parece eu. E eu ficava assim, puxa, acho que isso não é ajudar muito, né? A pessoa olhar e não se reconhecer. E daí começou a vir aquela crise teológica, assim, de tipo, tá, mas vai além disso, né? Porque eu sabia que aquela mulher ia chegar em casa. Ela ia lá pra formatura dela, depois ela ia chegar em casa e ela ia tirar aquela maquiagem. Sim. Então era uma transformação momentânea, né? E eu sabia que o Senhor, ele faz uma transformação completa, né? Em quem nós somos e nos mostra o nosso pecado, nos mostra a nossa realidade e nos transforma, né? E aí, na época, eu tava usando as minhas mídias sociais para divulgar o meu trabalho, porque eu precisava encher a minha agenda de maquiagem, né? Com certeza. E aí, junto com isso, eu comecei a usar a minha internet, né? Meu Instagram, pra produzir vídeos na época era IGTV, nem existe mais o IGTV. Mas eu produzia pro IGTV. E daí foi lá onde o Pedro entrou, né? Porque eu pedi, Pedro, me ajuda agora, eu quero fazer aqui os vídeos pra isso, me ajuda, como é que eu faço, como é que edita, e me ajuda, né? E aí a gente trocou várias figurinhas. E aí eu comecei a colocar as duas coisas na internet, porque eu queria ter um material pra passar pra essas mulheres, sabe? Eu queria começar a ter algo pra mandar pra essas mulheres que eram as minhas clientes e que estavam, tipo, iniciando nesse processo aí de aconselhamento, digamos assim. E aí eu queria, né, envolver a teologia, porque eu sabia que se eu ficasse só na maquiagem, eu me sentia muito rasa, vivendo só essa transformação física, né? Apesar de saber que ela tem o seu meio lugar. de aparência, né? Total. Mesmo sabendo que isso, ok, né? Tem uma importância também na vida da mulher, né? Mas eu sabia que ia além. E daí foi onde eu comecei. E aí... Não, do homem também eu sei preguiça, mas maquiagem sabe o que eu tira todas descobri? as dúvidas aqui. Essa iluminação não estaria refletindo, a careca do Alex não estaria brilhando. Mano, eu descobri no cabeleireiro aqui que tem maquiagem pra... Cara, ele bota um pozinho e daí um spray de fixador, bicho. Eu tenho as fotos, eu te mostrei. Cara, acaba... Tipo, por um dia. Acaba com a calvície por um dia. Sim, tem muita coisa pra fazer. O negócio é... sensacional. Mano, não sei por que o algoritmo acha que eu gosto de ver pessoas se maquiando. Então parece muito pra mim maquiagem de cosplay, tá ligado? A galera se maquiando e virando um personagem de anime ou do cinema. Mas aparece também a maquiagem normal, assim. E, mano, aparece muito asiático. Aí a Paula me explica aí. Mano, e as asiáticas sem maquiagem, são muito elas diferentes. são pessoas como eu, bem limitadas, muito limitadas na beleza. E, mano, é uma parada, assim, é inacreditável aquilo que acontece ali, porque elas aparecem, assim, com aquela cara, né, bem limitada de beleza, e elas vão passando a mão.
E aí, conforme a passada de mão, vai vindo fases da maquiagem. Mano, a última, assim, é outro ser humano. É outra assim. coisa, né? É muito E aí doido. tem umas que é reverso. Aparece ela bonitona, assim, e de repente ela começa a tirar uma máscara, assim, mano. A maquiagem até vira uma coisa só assim, velho. Mano, Leatherface aí quase. Massacre da Serra Elétrica. Enfim, a maquiagem é uma arte sensacional. Porque aumenta até o olho das pessoas, Aumenta. velho. Afina o nariz, afina a bochecha. Não, muda tudo. Se você quiser Sensacional, mudar toda a tua, parabéns. né, tipo, tua fisionomia, você muda. Isso também era uma coisa que no jeito que eu maquiava, eu procurava sempre fazer, a gente chama de make beauty, que é uma make mais leve, digamos assim, né? Que não te transforma total, assim. Então eu tinha essa pegada, assim, na maquiagem, né? E aí, quando eu comecei, quando eu fui pra internet, daí, eu preciso... Fica a dica aí pra quem tá solteiro. Usa hein? maquiagem, Só te né? interromper aí. Fica a dica pra quem tá solteiro. Não, você apaixonou por alguém numa festa de casamento, marca um encontro no shopping depois, outro dia e tal. Boa. Festa de casamento É tá verdade, muito bonito. boa. E aí, quando eu fui pra internet, daí pra produzir conteúdo, não só pra encher a agenda de maquiagem, eu precisava ter um nome, né, do programa que eu ia fazer lá no meu IGTV. E aí eu comecei a perceber quais eram os momentos que eu fazia o meu devocional. E normalmente era de manhã, quando eu tava de pijama, ou de noite, quando eu ia dormir, e eu já estava de pijama. Perfeito. E aí eu pensei, cara, muita mulher deve assistir essas coisas também ainda de pijama, né? Então, no primeiro momento, surgiu por causa disso. Tipo, horário. vamos fazer um papo de pijama, porque estamos de pijama e vamos conversar sobre a vida e sobre a fé, né? A fé na nossa vida. E aí surgiu no primeiro momento por isso. Depois eu comecei a entender que o pijama, ele ia muito além disso, mas tinha a ver com intimidade mesmo, né? A gente não usa pijama na frente de qualquer pessoa, a não ser eu, louca, que faço vídeo na internet de pijama, mas na maioria das vezes a gente não usa pijama na frente de qualquer pessoa, a gente usa com a nossa família, né? Ali na sala, com os filhos. E aí eu lembro muito, quando eu era criança, eu adorava botar o meu pijama e ir com o meu pai na sala, assistir TV. Então, o pijama, ele traz essa ideia de intimidade. Uma intimidade onde eu posso, daí, remover a minha maquiagem, né? Eu removo aquilo que... a forma como eu quero me apresentar diante dos outros e até diante de Deus, né? Porque muitas vezes a gente usa as nossas maquiagens aí pra conversar com Deus, né? Diante de Deus. E ali é o espaço, então, onde Deus nos convida para remover essas maquiagens, né? Vestir um pijama de intimidade com Ele e de uma vida íntima com o Senhor, né? Então, foi nessa ideia que surgiu, então, o Papo de Pijama, que foi, então, começou com um canal no Instagram, que era o IGTV. E depois, então, percebendo que tinha muitas, não, né? Mas tinha algumas mulheres que mandavam mensagem: nossa, foi muito bom pra mim, me edificou muito aquilo que tu falou, eu tava precisando disso e tal. Eu percebi que eu gostava de fazer aquilo e que eu poderia usar os meus dons de uma forma diferente, né? Sim. E aí foi onde eu tive um sonho que eu ia escrever um devocional, e daí eu acordei e meu marido falou: então por que tu não escreve? Daí eu pensei, então tá bom, então vamos escrever, né? Aí convidei 20 amigas para escrever um devocional de 1 ano com a metodologia do Papo de Pijama, daí, que é uma metodologia diferente do devocional convencional, porque a gente pega um tema bíblico e a gente aprofunda aquele tema. Lembra que eu falei, né, que achava às vezes muito raso os devocionais, ou até não só os devocionais, mas os materiais para mulher, né? Eu achava eles às vezes sempre a mesma coisa, não Sim, tinha... só as mulheres da Bíblia. Isso, não tinha uma profundidade. Não que não seja importante, mas era só, Isso, ficava só basicamente né? E aí eu nisso. costumo falar também, não existe... a gente fala sobre a missão da mulher, mas a gente não fala sobre a missão da mulher dentro da perspectiva da igreja, não é dissociado da vida da igreja, Sim. a gente não é um alien por ser mulher. Na verdade, né, a mulher impacta também a vida da igreja e tudo mais, e eu creio que a gente precisa estudar teologia. A mulher também precisa de profundidade teológica, sabe? E aí eu comecei a ver essa fragilidade. E eu tinha muita dificuldade, quando fazia meu devocional, de lembrar aquilo que eu tinha lido. Então, tipo assim, era sempre um textinho, daí você lia ali o negócio e
tá, e o que eu vou fazer com isso da minha vida, né? Aí chegava no outro dia, eu nem lembrava mais o que eu tinha lido ou esquecia, eu tinha essa dificuldade nessa constância, né, na vida em devoção, assim, do devocional, né? E aí, então, no Papo de Pijama, eu comecei a trazer um pouco daquilo que eu estudei aqui na faculdade e a forma como eu estudava a Bíblia, que era pegar um texto, esmiuçar o texto e trazer algumas práticas como a Lectio Divina e tudo mais, essas práticas da espiritualidade. E eu passei isso pro método Papo de Pijama. Legal. Então, ele é um método onde a gente lê um tema bíblico durante uma semana e a mulher vai aprofundar aquele tema, né? E aí, hoje, a gente tá quebrando ele em séries. Então, ele agora vai ser em séries, né? Então, a gente vai ter séries lá onde vai estudar o Antigo Testamento e um tema do Antigo Testamento. E ali a mulher pode aprofundar. E algo bem legal que está começando a acontecer e que me deixa muito feliz é que grupos de mulheres hoje têm usado o Papo de Pijama para estudar nas igrejas. Uau, que show. Então, isso alegra muito meu coração, né? Que legal. Poder ver a edificação do corpo mesmo, isso sendo usado para edificação pessoal, né? Mas também da para igreja. edificação da igreja. Então, louvo a Deus por isso, por essa ideia. E o primeiro foi o Pedro que me ajudou também, né? Porque foi o Pedro que diagramou. Eu fui lá, convidei as meninas, a gente escreveu, isso foi em setembro e eu tinha que lançar até novembro. E a gente conseguiu, né, Pedro? Foi uma loucura conseguir fazer. Sim, a gente fez foi uma loucura. tudo digital. E aí eu mandei pra elas como que era o método. Aí eu fiz toda a revisão teológica, né? Porque eu pensei assim, né? Tem que não ser pode, certinho, tem que né? ser um negócio bom, não pode ser uns negócios meio coaching aqui no meio, assim, né? Nada contra, mas eu não queria. E aí a gente fez essa revisão teológica. Só não tive, assim, uma revisão... Agora eu preciso falar com a Vicky, sabe? Pra ela fazer uma revisão de português nos textos, né? Mas a gente fez revisão teológica e o Pedro fez toda a diagramação do devocional pra mim. E aí ele tem links, então tipo assim, no domingo a gente encerra geralmente com uma música e com algo pra mulher refletir, escrever, tem toda uma jornada de diário, assim, também, é bem legal, ele é bem prático. E aí ele tem links pra pessoa clicar e ouvir uma música e tal, e o Pedro fez tudo isso pra mim, ele diagramou inteirinho Uau, e fez todos os links, né, Pedro? alto trabalho. Essa metodologia da Paola, eu achei ela sensacional, assim, na época, quando tava diagramando lá, eu lembro que eu falava, Paola, isso aqui é muito legal, isso aqui é diferente, porque não era aquela coisa monótona e Sim, é repetida, bem sabe? diferente. Tipo assim, todos os dias a mesma coisa, 3 parágrafos escritos sobre um texto bíblico. Não, era um negócio assim, hoje você vai pegar... Tinha um desafio, tipo, pra fazer em cima daquilo que foi refletido no começo da semana, sabe? Tinha umas coisas assim pra serem feitas, sabe? Eu achei isso sensacional. Um tema que perpassava a semana toda e aí tinha alguma coisa a cada dia nova pra E ser é muito feita. legal, Eu achei tipo, o feedback, assim, de mulheres que falaram, cara, eu já li esse texto várias vezes, mas foi a primeira vez que eu consegui praticar o texto na minha vida, porque eu lembro do que eu tô lendo, então eu consigo praticar o texto, né? Porque ele realmente, você fica mais tempo com ele, e aí você lembra realmente, né? E eu creio que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que a gente tem lido e os desafios da vida diária ali. E aí a gente tinha, na época também, um grupo, além do devocional, a gente tinha um grupo para elas poderem compartilhar essa jornada, né? E poder dizer, olha, hoje aconteceu isso, orem por isso. E aí foi também bem legal. Foi bem na época da pandemia que a gente acabou lançando, então foi bem interessante porque tinha muita mulher caminhando sozinha. E de algumas ali, foi muito interessante que eu tinha algumas desigrejadas no grupo e foram aonde a gente pôde trabalhar essa dor pela, né, tipo, de igrejas e tudo mais, e poder conduzir para novas comunidades, Que assim. show. Então, Isso é muito importante. foi muito bom, assim, poder desempenhar esse trabalho. E eu adoro poder escrever e contribuir com essa parte do ensino, né? Então, esse é o Papo de Pijama, que agora também, assim que possível, vai virar um podcast aí. Tô só organizando o tempo, agenda e tudo mais, pra gente poder lançar um podcast. Eu sei que o Tuller cobra ela. Só não pode se chamar Pijama Show, tá? Não pode se chamar Pijama Show, porque já tá Não vai. Eu já tô... Vai ser Papo de Pijama mesmo, já tenho
Como é que é o nosso lá, o registro? Registro. De marca, tudo certinho pra dar boa. Legal. Gente, sensacional essa conversa, gente. E eu queria, assim, pra gente encerrar aqui, e quem tá nos assistindo, ouvindo hoje, e pensa, imagina, talvez sente no coração, poxa, o que eu posso fazer? Será que tem algo que está na mão de quem é um cristão que está lá na sua igreja, servindo, às vezes num ministério dentro da comunidade, na sua igreja, ou é líder, ou é pastor, ou é mais um crente que está na igreja e enxerga a oportunidade de servir a Deus por meio daquilo que a gente tem na mão, literalmente um celular. O que vocês diriam para alguém que está sentindo isso no coração hoje, dizendo assim, puxa, eu acho que eu poderia fazer algo? Eu diria faça. Eu diria faça. Eu recebo muita mensagem do tipo assim, Bibo, eu queria tanto fazer... Aí eu respondo, não queria. Porque quem quer faz. Entendeu? Quem quer faz. Eu quando comecei a rádio, eu lembro até hoje. O programa na AM, eu nem lembro como começou. Eu lembro que acho que já tinha e meio que caiu no nosso colo e a gente só deu continuidade a um programa que já existia. Mas eu lembro quando a gente começou o Metanoia. Isso lá na rádio em 2006. A gente tava no culto e nisso o pastor Valmor fez o anúncio e apresentou o pastor Edson Bruno. O Edson Bruno é o que faz a vinheta de abertura do BTcast. E apresentou o pastor Edson Bruno. Esse aqui é o pastor Edson Bruno, que chegou agora dos Estados Unidos e tal, e vai cuidar da Rádio 107, uma rádio para alcançar a cidade de Joinville, região. E eu lembro que eu só olhei pro meu amigo, a gente não orou, a gente não fez uma oferenda, a gente não jejuou, nada. A gente só olhou, eu só olhei pro lado do meu amigo. A gente tava sentado onde era a orquestra ainda da igreja. Eu lembro até hoje onde eu tava sentado. Só virei pro Renan e falei assim, mano, a gente precisa ter um programa para jovens diferente nessa rádio. Fazer uma parada nova. E, mano, e foi isso. A gente fez o quê? Eu, na época, já tava na faculdade, então, esse negócio de mandar fazer projeto e tal, aprendi com o Alex, inclusive, o louco das planilhas do Excel. E aí, o que acontece? Mano, fizemos um projeto, eu e meus amigos, passamos um domingo à tarde pensando no nome, depois da escola dominical, viu? Tudo crente, escola dominical, almoção na casa do meu amigo, tomar banho de piscina e pensar no nome e tal. E eu lembro até hoje, o meu amigo comprou um carrinho, eu tinha um amigo rico, e ele tinha comprado aqueles carrinhos de controle remoto. E ele andando com aqueles carrinhos de controle remoto e tal, que era movido a metano. Aí na hora que eu olhei, ele começou a abastecer o carrinho, eu falei, o que é isso aí? Cara, isso aqui é metano. Eu falei, mano, o nome do nosso programa vai se chamar Metanoia. É mudança de mente no grego, né? Porque a gente aprendia grego, era bobagem, as palavras grego, hebraico. Vai se chamar Metanoia. E foi isso, mano. Fizemos um projeto. Foi tão louco que o Edson Bruno aceitou o nosso nome e ele não deixava ninguém dar nome pra nada. Tudo que tinha na 107, ele que deu o nome. Mas o Metanoia ele deixou, por quê? Porque ele viu a nossa iniciativa, o projetinho apresentado, achou o nome bom e tal. E claro, eu fiz uma bela de uma defesa também. Então o que acontece? Foi isso, a gente começou a fazer. Aí quando me tiraram da rádio, que pena, me tiraram da rádio, acho que Deus não quer mais nada. Que, mano, eu tenho vontade de fazer, as pessoas estão sendo abençoadas, é Deus falando que é pra continuar, entendeu? Uhum. Então é tipo o Bonhoeffer quando diz lá sobre casamento. Hoje Deus está dizendo sim para o sim que vocês estão dizendo um pro outro, entendeu? Até nas nossas escolhas, baseado naquilo que a gente aprende da palavra, que a gente vai seguindo a vida. E, mano, e foi isso, e comecei a fazer, pedindo ajuda e tal. Então, quando a pessoa vem muito com papo de, eu tô pensando, aí o outro argumento, mas eu não sei, porque já tem gente falando de tudo. Se eu fosse pensar assim, eu não escrevi o meu livro, eu não fazia o meu podcast, porque eu também não trago nenhuma novidade. Só que é eu fazendo do meu jeito, do jeito que eu acho que é legal e tal. A primeira coisa, e encerro a minha fala com isso, a primeira coisa é ter vontade de fazer. É isso, é a primeira, o que você precisa para desenvolver um ministério na internet, vontade de fazer. Porque quando a gente tem vontade, a gente arruma um jeito. Quando a gente tá meio assim, a gente arruma uma desculpa. E mas tem gente, eu queria falar sobre casais. Nossa, mas já tem tanta gente falando sobre casais na internet? Já tem um monte de gente, e gente famosa. Mas só que tem gente famosa falando besteira, inclusive. Mas, sabe o que não tem na internet falando de casais? Você. Mas eu vou falar pra mulher, tem tanta gente falando sobre mulher.
não tem você falando sobre mulher. Ah, teologia, não tem. Ah, eu não vou começar um podcast de teologia, já tem o BTcast. Bem, na época tinha irmãos.com e eu comecei. E se você pega o irmãos.com de décadas atrás, ele era mais teológico do que é hoje. Se você pega o irmãos.com raiz, tinha Marcelo Berti falando sobre Jesus histórico já lá no irmãos.com. Aí se eu fosse pensar, mano, o irmãos.com tá fazendo um bom trabalho, não vou começar. Cara, não pensei nisso. Eu quero fazer, velho. Eu quero fazer, vou fazer, entendeu? Então, e aí, por isso que as pessoas, quem ouve os primeiros BTcasts e ouvem os BTcasts modernos, elas vão ver a mesma coisa. O Bibo animado. O Bibo com vontade de fazer a coisa e conduzindo a conversa, entendeu? E é isso, eu tenho vontade de fazer, tenho prazer em fazer e sei que o que eu tô fazendo é da vontade de Deus. Bibo, mas como é que eu vou saber que é da vontade de Deus aquilo que eu quero fazer na internet? Mano, tá cumprindo o ID, é da vontade de Deus, pronto, para. Indo bem nessa linha do Bibo, eu quero falar também que certa vez eu li, uma época eu tava fissurado por fotografia e eu tava lá, né, pesquisando sobre e tudo mais, e aí eu li num blog, né, uma fotógrafa falando assim, não espere você ter a melhor câmera possível para começar a fotografar. Um cozinheiro, ele começa cozinhando no fogão de casa. Um certo dia ele vai chegar e vai ter o fogão industrial, profissional dele, o forno X, geladeira Y. Mas todo mundo começa com o básico ali, né? E se a gente olha aqui para as nossas histórias, né, todos nós começamos dando cabeçada ali, né, nas coisas, e como o Bibo falou, com facão lá, abrindo mato, e faz parte. A gente, né, se você tem essa vontade, o Bibo disse, não deixa que equipamentos ou, sei lá, recursos sejam limitadores. Pega e se joga realmente para fazer a coisa. Deixa eu te interromper, Pedro, porque tu tocou num ponto muito legal, porque o pessoal usa essa desculpa dos recursos também, tá? Cara, se você tá falando comigo no celular, você já tem recurso, tá? Se der pra comprar um iPhone, show de bola, é um baita de um recurso. Mas, se não dá pra comprar um iPhone, vai com o que tem mesmo. Mas assim, ó, mano, eu não acho o Whindersson Nunes engraçado. Eu realmente não consigo rir do que ele produz. Mas eu sou fã dele. Eu sou fã do Whindersson Nunes. Apesar de não achá-lo engraçado. Mas, cara, é que a trajetória dele, ela é muito motivadora. A trajetória do Whindersson Nunes. Porque ele começou com uma câmerazinha furreca, apoiando a câmera numa caixa de sapato, mostrando um quarto bagunçado atrás. Eu lembro até hoje, com leite de rosa. A Paola sabe o que é leite de rosa, aquele negócio que arde da pele, né? Todo jovem com espinha já usou. Todo jovem com espinha já teve a sua fase de leite de rosa. Então, assim, mano, o cara começou, entendeu? Com uma câmera. E outra, uma coisa que me chamou muita atenção no Whindersson Nunes também. O canal dele que fez sucesso era o terceiro canal dele, se eu não me engano. Ele já teve outras 2 tentativas que não deram certo. Mas o cara foi estudando o mercado, ou seja, até mesmo essa desordem, talvez, da cama dele, esse jeito, foi pensado, foi estudado. Não, porque a galera procura autenticidade e tal. Verdade. Então, tudo pensado, tudo estruturado, mas com um material que não tinha muita qualidade. Entendeu? Depois o cara foi ganhando royalties do YouTube, tal, AdSense, aí foi melhorando a câmera, foi fazendo as paródias, que foi que estourou ele e tal. E, mano, entendeu? Então, é isso, cara, começa. Vamos ouvir o Irmãos.com. Mano, quando o Irmãos.com começou, o Irmãos.com é o podcast mais antigo em atividade no Brasil. Geral. É o Irmãos.com. Geral, não é dos crentes, geral, é o podcast antigo, que massa. É o podcast em atividade mais antigo. Isso é muito louco, né? Porque ele começou 2 semanas antes do Jovem Nerd. Então, assim, o Paulinho diz, cara, que eles só conseguiam gravar de 1 minuto ou 2 minutos e meio a 2 minutos e meio. Então, tu imagina, ele gravava a pergunta, mandava pro cara, o cara respondia, não era uma conversa. Era uma parada assim de tipo, manda áudio, troca áudio, entendeu? Cara, olha só, e o bicho foi lá, mano. Isso sim também foi abrindo o fogão, entendeu? Com certeza. Na nossa época já tinha o Amolto, já tinha o MP3 Recorder, que a gente utilizava. Já tinha o Skype. Né? Não tinha StreamYard, não tinha Zoom. Já tinha o Skype depois que a gente usava o Amolto para gravar a conversa do Skype, ou o MP3 Skype Recorder,
Então, assim, já tinham outros, né? Claro que só podia gravar 1 hora e tal, tinha todo esse lance. Às vezes não gravava a voz do convidado, dava uns rolê, mas nem se compara com essa galera que, querendo fazer, foi lá e fez. Eu também... Exatamente. E tem muito conhecimento online, né? Tipo, procura, pesquisa, se tem vontade, no vai YouTube, e hoje faz. em dia tá cheio. Pode falar, Hoje Paulo. no YouTube, né, você acha como fazer um StreamYard, como gravar um podcast, você consegue, né? E é muito interessante que eu queria brevemente contar um pouquinho da minha história, como que eu fui parar hoje na área do marketing digital. Legal. Porque foi justamente porque eu fui buscar fazer melhor, né? Tipo, eu queria fazer melhor e tinha um pouco aquela coisa de perfeccionista, sabe? Que quer fazer do jeito perfeito. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tentando buscar isso, eu percebi que ao longo do caminho eu comecei a perder a minha verdadeira essência. Porque eu comecei a fazer o que dava certo. E comecei a perceber que eu já sabia o que ia funcionar no marketing, mas eu tava perdendo aquilo que realmente era pra eu fazer. No sentido, né, daquilo que... derramar realmente aquilo que o Senhor tava entregando na minha vida e poder compartilhar isso sem... usar os hackzinhos, né? Não que não seja importante uma estratégia de marketing, a gente usa aqui na FLT, né? As estratégias de marketing, o Bibo usa estratégias de marketing também para vender os produtos e tudo mais, é muito importante. Mas, quando eu fui me qualificar, digamos assim, eu tive que depois voltar pro meu propósito e entender o porquê que eu fazia aquilo, que era pra honra e glória de Deus, e não pra ter muitos likes no Instagram, não. E que a métrica principal não era o quanto de alcance aquele conteúdo tinha, mas as vidas que eram transformadas. Então, isso, sim, foi algo bem importante que eu tive que aprender na jornada, né? Eu fui querer me qualificar, mas que é importante, Sim, com mas certeza. eu hoje, sempre de novo, eu peço para Deus fixar os meus pés no propósito e de que a gente não faça só pelo alcance, pelas curtidas ou pela a melhor estratégia, porque existem estratégias no marketing que se a gente usar aqui na FLT, ou eu lá no meu perfil, vai bombar. Mas se isso realmente é uma teologia saudável, aí eu já não sei. Então, Entendo, claro. nesse sentido, sabe, eu diria para quem está começando, saber o porquê tá fazendo isso, né? E qual é o propósito disso. Acho que isso precisa ser o centro e não só as métricas ou a forma que vai fazer, né? Mas o teu propósito como aquilo que te leva para frente e que te carrega em toda essa caminhada, né? Muito bom, muito bom. Gente, que papo, que conversa. Olha, fiquei impressionado com a quantidade de insights, não só as histórias de cada um aqui, e a partir delas os insights para além, né? Para que cada um que está aí assistindo, ouvindo, possa perceber que talvez você sim pode e deve utilizar aquilo que está na sua mão para servir a Deus. Então quero te motivar a isso, sabe? De realmente levantar do sofá, assim, e... Mas dura... Agora é assim. Mas dura mesmo, entendeu? Levantar do sofá e começar algo que possa abençoar outras pessoas aí ao seu redor. Muito obrigado, Paola. Eu que agradeço. Pedro e Bibo, obrigado pela participação, Valeu. pelo tempo de vocês. Valeu. E você que nos acompanha Tamo aqui, junto. esse é o primeiro episódio dessa segunda temporada do Teologia Essencial Podcast. Lembra de mandar aquele e-mail pra gente, podcast@teologiaessencial.com.br, pra gente ler aqui, pra gente saber que você tá ouvindo, pra saber o que é que você gostaria de ouvir, assistir aqui no nosso podcast. Tem também algo novo vindo aí nesse semestre, nesse ano, então vou deixar aqui nos comentários um link de algo que vai surgir em breve, tá? Só vou fazer assim, ó. Você vai lá, você vai ver que tem um link para você aprender mais da Bíblia, tá? Só vou dizer isso. Só Você vai jogou ter na que roda. Você vai ter que ir lá nos comentários, na descrição do episódio, ver esse link, clicar nele para descobrir do que se trata, tá? Combinado? Então, espero que você vá realmente lá e faça isso.
Nos encontramos daqui 14 dias para o nosso próximo episódio. Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, Tchau, tchau.